E vamos começar com a origem desse conflito Israel-Palestina, né? Bom, a gente andou fazendo umas pesquisas, né, bastante profundas a respeito desse conflito, Sim, não é? sim. E muita gente não considera a Bíblia, o Alcorão ou a Torá como documentos válidos, não é? Para explicar, né, a origem desse conflito. Mas uma coisa que os 3 livros têm em comum é justamente falando sobre o início desse conflito, né? Que as 3 religiões são consideradas religiões abraâmicas, né? E para dar um contexto para quem está nos assistindo, esse conflito ele começa justamente lá, eu não tenho exatamente a data, 3 ou 2 mil antes de Cristo, não é, com Abraão, não é, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, né, essa é a representação bíblica, tá, gente? Eu sou cristão, então é essa a minha referência, né, Ur dos Caldeus, e foi até Canaã, que era a terra prometida por Deus para ele, né? Abraão, como muita gente sabe, não tinha filhos e precisava deixar o seu herdeiro, né? Como era um costume daquela época, o homem era casado e tinha muitas concubinas, etc. E a sua esposa, Sara, já era uma mulher idosa, né, e não podia conceber. Sara, ao ouvir a promessa de Deus, né, para Abraão, acabou por tentar dar o jeitinho dela, Abraão pudesse ter um filho e fez com que ele se deitasse com a sua concubina, que Isaac, Abraão deitasse com uma das concubinas chamada, não importa o nome dela aqui nesse momento, e com isso, Isaac teve sim o primeiro filho, né? A concubina era Agabe, que era egípcia, e com isso ele teve o seu primeiro filho, Ismael, né? Logo depois disso, Sara engravidou, né? E teve seu filho Isaac. É onde começa os nossos problemas de maneira histórica, tanto do ponto de vista bíblico quanto do ponto de vista histórico, não é? Bom, eu parto de um pressuposto um pouco diferente, não levo muito as narrativas religiosas em questão, e eu parto do pressuposto daquilo que eu estudei em relações internacionais. Desde o início, desde o princípio, os judeus estavam assentados naquelas terras, os chamados hebreus na época, e isso já é datado, inclusive, por vários documentos históricos, várias fontes, vários outros domicílios, papéis, desde aquilo que gira no calendário católico, do calendário cristão em geral, desde antes de 2000 a.C. O que ocorreu? Em 70 depois de Cristo, houve a chamada diáspora, um fenômeno em que os judeus foram praticamente varridos e tiveram que fugir daquela região onde habitavam, e por isso passaram então a habitar diversas regiões da Europa. Mas é fato histórico, isso já comprovado por tantas outras fontes, não só as fontes tanto da Bíblia, quanto da Torá, quanto do Alcorão, mas principalmente qualquer outra fonte histórica, qualquer outro artifício histórico, já datava ali que os judeus eram os habitantes daquelas terras, haviam documentos de residência, haviam tantas outras comprovações, e infelizmente houve essa diáspora, essa fuga que dispersou os judeus pelo mundo. Isso não significa que todos os judeus deixaram aquela terra, isso significa que uma grande parte teve que se deslocar. Então, por volta ali final do século XIX e início do século XX, quando começou uma grande onda de pensamentos antissemitas na Europa, foi o momento em que os judeus decidiram voltar para aquelas terras, principalmente liderados pela doutrina sionista, proposta por Theodor Herzl. Então, assim que eles decidiram retornar a essas terras, seja perseguidos pelos horrores que estavam começando a se formar na Europa, uma onda antissemita que inclusive levou à formação do fascismo e do nazismo e fizeram com que esses dois movimentos ascendessem, os judeus voltaram para o que hoje é conhecido como Israel. Causou uma grande polêmica na época, porque muitos dos árabes passaram a ser hostis com os judeus, mas é fato que durante todo esse tempo, durante todos esses milênios de história, os dois povos conviveram juntos e sem atrito. Começou uma hostilidade essa que levou à formação do Instituto Haganá, que era como se fosse uma polícia para os judeus, porém, até então, não houveram conflitos diretos, não haviam ali quaisquer rixas entre os judeus e os muçulmanos. Havia, sim, uma relação mútua, muitas vezes hostil, afinal de contas, haviam ali certas ameaças, certos maus olhares, porém,
é fato que sempre houve uma relação muito diplomática entre os dois. Isso, no entanto, mudou em 1947, com a proposta para a divisão daquele território que até então pertencia à Grã-Bretanha. É importante lembrar que nunca houve na história qualquer tipo de Estado palestino. Nunca existiu essa noção. Essa noção passou a existir justamente em 1947, em solução da ONU, terminou em 1948, presidida pelo Oswaldo Aranha, que estipulava até então a criação tanto de Israel quanto de Palestina e as cidades de Jerusalém e Belém sob controle internacional. Isso, no entanto, não avançou por conta da recusa dos próprios árabes ao plano, encabeçados que estavam pelo nacionalismo árabe e pela ideia de que aquele território pertencia em totalidade aos muçulmanos. Por isso, houve então a criação de Israel, apenas Israel e não a Palestina, dada essa recusa dos árabes a essa proposta de partilha. E isso já começou com menos de uma semana de existência, com menos de uma semana de reconhecimento como país. Israel teve que entrar em guerra, atacada pelos árabes naquilo que foi a primeira guerra de Israel, reconhecida dessa forma, a Guerra Árabe-Israelense. Desde então se prolongaram várias outras guerras, todas elas, sempre bom lembrar, iniciadas contra Israel. Israel nunca começou qualquer tipo de guerra. Todas as guerras, surpreendentemente, terminaram com a vitória de Israel, ou no caso, com acordos de cessar-fogo. Até então já tiveram tantos outros momentos na história em que tentaram formar acordos de paz, o principal deles em 1993, com os acordos de Oslo, estes que inclusive instituíram a fundação da Autoridade Palestina, o que hoje se conhece como um governo autônomo, dentro do território de Israel ainda, porém autônomo. A partir disso, diversos momentos Israel foi atacada, teve que partir para retaliações, porém já houveram momentos de paz esta que sempre foi negada pelos árabes, infelizmente.